nós te agradecemos por essa oportunidade, essa rica oportunidade que nós temos de te cultuar nessa noite, de te adorar, levantar louvores e mãos santas a ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque você nos fez chegar até aqui e o nosso desejo é conhecer mais de ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, o Espírito de sabedoria e revelação em nosso meio, para que nós possamos sair daqui diferentes, para que nós possamos ter nossas vidas transformadas nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Amém, gente. Você pode sentar. Obrigado, grupo de música. Vocês são bênção. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é João. Faço parte dos Jovens Intocáveis. Estamos hoje aqui no Intocáveis no Controle, um pouco diferente, porque nós estamos no aquecimento para o nosso Imersos no Espírito. Nossa conferência vai estar acontecendo amanhã e a partir de hoje a gente já vai provar de muitas coisas que vão ser liberadas para nós nesses dias. Amém? Então, tendo isso em mente, o que eu vou tratar aqui essa noite com vocês é acerca de algo que permeia a nossa vida como cristãos, é o testemunho interior. O testemunho interior, que é uma ferramenta, é uma instrução, é algo que o Espírito Santo utiliza para se comunicar conosco, que Ele utiliza para nos guiar por caminhos de paz. Amém? Então, para começar, eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos. Salmos no capítulo 32. Salmos 32, versículo 8. Que diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Abre comigo também, lá em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 13, versículo 22. A partir do 21, na verdade. Êxodo 13, 21. E diz assim: Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar, de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, meu irmão, nesses rápidos versículos a gente já consegue perceber que desde o Antigo Testamento Deus desejava guiar o seu povo, Deus desejava estar no meio deles e instruí-los por caminhos de paz, caminhos agradáveis. E esse desejo ele continua até hoje. No Novo Testamento a gente também tem algumas passagens que falam isso. Lá em João, no capítulo 16, João 16, versículo 13. Olha aí, pastor, é forte, não? Vem algo bom aí. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Nesse mesmo sentido, lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, ele diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção,
por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, meu querido, uma vez que nós nascemos de novo, nós podemos desfrutar dessa direção do Espírito Santo, essa instrução poderosa que Ele tem para a nossa vida. Nós não precisamos mais andar preocupados com o amanhã ou com algumas decisões que nós precisamos tomar, sejam elas grandes ou pequenas, porque Ele deseja nos guiar, Ele deseja estar ao nosso lado. E dessa forma, seguindo isso, nós precisamos entender também que o Espírito de Deus ele vai nos guiar em espírito. O Espírito de Deus ele não vai nos guiar como ele fazia antigamente, como nós lemos lá em Êxodo. Ele usou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para guiar o povo de Israel. Mas hoje ele usa o Espírito dele, o Espírito Santo, através do nosso Espírito. O homem, ele é um ser espiritual. Você acredita nisso? Você tem entendimento disso? O homem, ele é espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. Então, se nós somos um ser espiritual, é necessário que o nosso espírito ele esteja afiado com o Espírito de Deus. Ele esteja antenado e ligado naquilo que ele tem para comunicar, para que nós possamos seguir as suas instruções. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 20, queria que vocês abrissem comigo. Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, por essa razão, meus queridos, somos seres espirituais, o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito, nós não podemos e não devemos nos guiar, basear ou esperar que Deus se comunique através de nós por meios materiais, meios físicos. É algo até incoerente a gente esperar que Deus, por exemplo, nos envie um sinal para algo que Ele já comunicou que a gente deva fazer. Por exemplo, se começar a chover, eu não vou para a igreja hoje não, porque é Deus dizendo que não é para eu ir para a igreja. Isso aí, meu querido, é muito mais a sua carne dizendo que não quer ir para a igreja do que o Espírito de Deus comunicando alguma coisa. E isso vai para qualquer área da nossa vida. Amém? A gente não pode esperar que caia fogo do céu, então que, sei lá, Deus mande um pix mágico para a sua conta para você agir em fé. Você age de acordo com a percepção do seu espírito. Amém? Independente do que as circunstâncias apresentam, do que a realidade apresenta. Amém? Então, seguindo mais especificamente para o que a gente veio tratar hoje, o testemunho interior é a principal forma do Espírito nos guiar. Amém? Por definição, o testemunho interior é uma intuição que é percebida no nosso espírito como uma impressão. Essa impressão ela pode nos mandar prosseguir com um plano ou uma ideia, algo que a gente está tentando realizar, ou então ela pode agir como um freio, algo que vai nos pedir para parar e realmente tomar uma outra rota, tomar uma outra direção. E é por meio desse testemunho interior que nós sabemos que nós somos filhos de Deus, como a gente leu lá em Romanos 8. Então, se é por meio do testemunho interior que nós recebemos a maior honraria como ser humano, como criação, que é ser filhos de Deus, então isso é algo importante. O testemunho interior tem uma certa relevância na nossa vida. Ele deve ser considerado. E ao longo da Bíblia a gente percebe que muitas pessoas também tiveram e receberam essa direção, essa impressão. Foram guiados por meio dessa percepção. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 8, vai contar que naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, lhes disse: por que pensam essas coisas no coração de vocês? Jesus, ele recebia impressões do seu espírito de algo que o povo estava passando, algo que o povo estava pensando, algo até que eles estavam tendo dúvidas ou algum questionamento.
ou dificuldades, mas ele percebia essas coisas pelo espírito dele. Ele não precisava necessariamente ouvir as pessoas falando para ele aquilo que elas estavam passando, algum problema, alguma queixa, mas ele tinha a percepção do espírito dele, das necessidades das pessoas. Em outro momento, em João, no capítulo 11, versículo 33, vai dizer que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, por meio de uma percepção do espírito, Jesus ele teve também a direção de sentir ou ter compaixão por aquilo que a mulher estava passando. Ele teve a inclinação de se colocar no lugar dela, de vestir realmente aquilo que ela estava passando. Em João, no capítulo 13, um pouco mais na frente, no versículo 21, vai dizer que, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, na ceia, Jesus estava sendo lá atribulado e atormentado no espírito dele, pela certeza de que alguém entre os discípulos ia trair ele. Aquelas pessoas estavam acompanhando ele por todo o ministério dele, eram amigos próximos dele, pessoas íntimas de Jesus, e ele percebeu no espírito dele a convicção de que alguém ia trair ele. Ele seria traído por uma pessoa dali. Isso trouxe agonia para ele. Às vezes essa percepção, vai trazer algo positivo para nós, mas às vezes vai trazer algo negativo também. Essa impressão do Espírito, às vezes vai fazer com que, vai trazer a você a realidade de que nem tudo está encaixado, nem tudo está realmente coerente com o que deve ser. E a gente deve atentar para isso também, para que a gente possa corrigir e tomar uma decisão acertada. Paulo também foi guiado por percepções no Espírito. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 16. Vai dizer assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo estava numa viagem missionária em Atenas, uma cidade grega regada pela idolatria e adoração a outros deuses. E naquele momento ele teve algo no espírito dele, uma revolta, um sentimento negativo com aquela situação, porque ele percebia também a necessidade de que aquelas pessoas precisavam se corrigir, aquelas pessoas precisavam ser alcançadas dessa forma, para que saíssem desse engano da idolatria. Em outro momento, no capítulo 19, vai dizer assim que, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, que importava-se de estar em Roma. Então, pelo espírito de Paulo, ele resolveu qual seria o trajeto da viagem missionária dele. Talvez se ele tivesse tomado uma outra direção, essas cidades da Macedônia e da Acaia não fossem alcançadas, ou ficassem deficientes, se ele não passasse por aqueles lugares. Ele sabia que tinha que ir até Jerusalém e devia estar em Roma, mas ele decidiu fazer um trajeto passando pela Macedônia e pela Acaia, sendo guiado pelo Espírito. Amém? Então, se essas pessoas elas eram movidas pelo testemunho interior, então isso é algo que nós também devemos nos atentar. Lá em Isaías, no capítulo 55, eu queria que vocês lessem. Essa é uma passagem muito interessante. Eu não sei quem é que está tremendo mais, se sou eu ou se é esse púlpito, mas vamos chegar num bom lugar, amém? Meu Deus. Isaías 55. No versículo 9. Vai dizer assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. São mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, um dos aspectos do testemunho interior que ele usa para nos guiar é a paz no nosso espírito. E essa paz no nosso espírito é um guia seguro. Essa paz, ou a falta dela, muitas vezes vai contradizer com as nossas emoções, vai contradizer com as circunstâncias que se apresentam lá fora. E cabe a nós decidirmos obedecer, seguir essa instrução dessa paz ou não. Então, por exemplo, eu falei do exemplo da chuva, mas hoje aconteceu uma coisa bem interessante no trabalho. Fui comprar o meu almoço e aí tive que ir andando para lá. Estava eu e o pessoal do trabalho. A gente foi descendo, estava chovendo de manhã, estava algo bem interessante. Só que aí quando a gente saiu da sala, abriu o céu, a gente viu as nuvens um pouco mais separadas. Aí eu até falei, rapaz, vamos levar um guarda-chuva? Aí a pessoa que estava comigo disse, não precisa não. Eu falei, tá bem, não. Você está dizendo, né? Não vou insistir também não. Vamos confiar que não vai chover. O almoço, quando saiu do restaurante, o céu já estava preto. Não estava nem do tamanho da mão de um homem, estava do tamanho de um homem mesmo, completo assim. E a gente estava ali totalmente desassistido, sem um guarda-chuva. A gente só conseguia pensar, era para a gente ter pegado o guarda-chuva. E a gente tentou chegar rápido lá no ministério, mas não teve jeito, a gente se molhou ainda. Mas ainda bem, graças a Deus, que a gente conseguiu chegar antes de cair o céu, porque depois daquilo ali, quase que a piscina que tem lá transborda e a gente ia ser inundado ali naquele lugar. Mas, enfim, isso é só um exemplo de algo simples, algo que pode acontecer no seu dia e que às vezes a gente não quer obedecer ou não quer dar ouvidos por ser algo pequeno. Mas a gente tem que entender que Deus deseja nos guiar em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Não é simplesmente quando tem algo muito grande para acontecer, uma decisão muito séria para ser tomada. E a gente não precisa simplesmente se limitar a isso. A gente não precisa nem deve buscar uma orientação do Espírito Santo só quando envolve dinheiro, sabe? Então, mas é porque eu tenho que fechar um negócio, então eu preciso da instrução do Espírito. Você precisa, mas você precisa também da direção do Espírito para saber que roupa que você vai comprar, para você não escandalizar o seu irmão. Você precisa saber da direção do seu Espírito para saber o que você vai comprar para a sua feira, porque aí você pode abençoar o seu irmão que está passando por uma necessidade na assistência social. Você precisa entender e aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, a gente não pode cair nesse engano de tentar separar as coisas, né? Eu vou buscar a Deus só quando eu tiver algo na igreja, né? Quando eu estiver ministrando, quando eu for ministrar, eu vou me achegar ao Senhor, falar, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer falar para esse povo. Você deve fazer isso, mas não é simplesmente nesses momentos. Até porque quando você sai desse lugar, quando você sai da igreja, o Espírito não sai de você. Quando você chega no seu trabalho, independente de ser um ambiente cristão, como é o caso de algumas pessoas aqui que trabalham lá no ministério, ou não, você não deixa de ser filho de Deus. Pelo menos não deveria, né? Então, quando você decide viver uma vida, né, seguindo o Espírito Santo, você vai desfrutar de algo que é inegociável, que é uma paz que excede todo entendimento. Você vai desfrutar de uma paz inabalável, uma paz que não vai realmente te deixar desanimar, não vai te deixar sofrer por dificuldades. E essa paz que vai resplandecer através de você é essencial para que as pessoas vejam que seguir as orientações do Espírito Santo é a melhor decisão. Seguir a voz de Deus é a melhor decisão que a gente pode fazer. Quando a gente se atentar para o testemunho interior, é a melhor decisão que a gente pode tomar, gente. E eu passei por algo parecido com isso, né? No final do ano passado, eu
tinha feito a escola de ministros e no final do ano eu estava para tomar uma decisão, né? Se eu faria a escola de missões ou então se eu entraria na monitoria da escola. Eu cheguei até a falar com o Paulo nisso, né? Quando estava me decidindo sobre isso, cara, que eu estava meio indeciso. Mas aí eu levei realmente para o Senhor e eu decidi seguir aquilo que estava trazendo paz para mim, que era estar na monitoria. E, meus irmãos, eu estou lá há um mês, eu acho só. Vamos fazer... Está pouco tempo. E eu me sinto feliz, eu me sinto alegre. Eu posso desfrutar de uma paz absurda. O pessoal fala, né? Ah, João, você é um guerreiro por estar trabalhando, tal, vai direto para a escola e depois vai para a faculdade. Aí tem faculdade, tem muita coisa para fazer. Pô, realmente, é muita coisa para fazer, né? Mas, como eu decidi seguir aquilo que me trazia paz, eu posso desfrutar de paz. A paz que estava comigo no momento de tomar a decisão permanece comigo até hoje. Depois dessa decisão, ela perdura até o cumprimento dessa palavra. Até eu sair da monitoria, não sei quando é que vai ser isso. Estou dizendo que eu vou sair não, viu, meu diretor? Fique tranquilo. Mas, enquanto eu estiver naquele lugar, eu vou desfrutar de uma paz inabalável. Amém? E eu queria ler com vocês, para já finalizar, Colossenses. Colossenses no capítulo 3, versículo 15. Que vai dizer assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando a gente realmente age em obediência ao Senhor, quando a gente escuta as instruções que Ele tem para nós, quando a gente obedece esse testemunho, essa impressão que vem do nosso espírito, a gente abre a possibilidade, abre portas para que a gente possa ser bênção para as pessoas, para que a gente possa ensinar as pessoas, para que a gente possa influenciar as pessoas. Essas pessoas vão ver em nós a resposta, muitas vezes, para algum conflito que elas estejam passando. Eles podem ver, rapaz, eu vejo que o pastor Sueldo, ele trabalha de segunda a sábado, de madrugada até a noite, e vem para a igreja sorrindo, vem para a igreja batendo palma, ri alto. E ele não transparece uma preocupação. Isso é porque ele tomou uma decisão acertada, meu irmão. Ele tomou uma decisão de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. E por isso ele pode desfrutar de paz. E quando a gente toma essas decisões acertadas, a gente desfruta de paz, a gente vai ser resposta para as pessoas. Essas pessoas vão dizer, rapaz, eu preciso daquilo que ele carrega, porque essa paz que ele carrega é a solução para o meu problema. Porque eu não faço metade das coisas que ele faz e não desfruto dessa paz. Então, pela sua obediência, meu irmão, o reino de Deus vai ser manifestado aqui nessa terra. Pela sua obediência, o reino de Deus vai libertar pessoas. Pela sua obediência, vidas vão ser salvas. E pela sua obediência, você viverá os melhores dias da sua vida. Amém? Porque você vai estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Paulo vai vir agora, ele é alguém de sobremodo sobreexcelente. Alguém que eu não posso, né, nem amarrar o sandálio a correia dos sandálios dele, né? Mas eu sei que ele vai trazer uma palavra poderosa para você. Amém? Sejam abençoados. Eita glória!